Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós louvamos a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui pela primeira vez, aqui nesta igreja, juntamente com os irmãos. Desde já agradecendo ao pastor Regis, amigo nosso já de longas datas, família, que aqui está. Nessa noite, quero que você abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Livro de Apocalipse. Capítulo de número 2. Do versículo 8 ao versículo de número 11. Quero aqui agradecer também e louvar a Deus pela vida da minha esposa, que aqui está, irmã Elaine, meus filhos que aqui estão. Sem eles na minha vida, e com eles e a presença de Deus, o ministério ele flui. Porque existe alguém que está orando, existe alguém que está intercedendo, e a luta, ela não é fácil para estarmos de pé, mas o Senhor é poderoso e é fiel para nos suster. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Espírito Santo de Deus, eu te dou graça. E nesta noite, Pai, eu quero te pedir nesta noite, Deus, algo muito importante, muito simples. Que a tua palavra, Senhor, ela vai entrar em exposição nessa noite. E a tua palavra, Deus, que ministra o nosso coração. E a tua palavra, Senhor, que ministra o coração dos teus filhos que aqui estão. Portanto, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da sua ajuda, da sua presença neste lugar. Aguça a nossa audição para ouvir, Senhor, a tua voz ecoar nos 4 cantos desta casa, para a honra e para a glória do teu santo nome. Quantos podem dizer? Amém. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Meus queridos, texto escatológico, mas é um texto que ele vai nos trazer algo muito rico da parte do Senhor. A igreja de Esmirna, a igreja sofredora, a igreja pobre, como o próprio apóstolo João descreve aqui, mas que Deus a conhecia de uma forma íntima e singular. E Deus ele vai tratar com esta igreja. Ele sabe da dificuldade que a igreja tem, que a igreja passa. Mas da mesma forma que ela sofre, que ela padece, que ela é pobre, o Senhor fala em alto e bom som: mas vocês são ricos. Vocês são ricos. E eu quero contar um pouco da história desta igreja. A igreja de Esmirna, uma das igrejas da Ásia Menor. Uma das cartas que foi endereçada a esta igreja. Esta igreja ela foi fundada na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo.
entre os anos 53 e 56 depois de Cristo. No ano 155 depois de Cristo, o pastor desta igreja padece, ele é morto, conhecido pelo nome de Policarpo. Pastor Policarpo era um homem fiel, temente a Deus, já tinha uma certa idade. E aquela igreja ela passava por muitas dificuldades, mas ele era fiel a Deus. Por Esmirna ser uma cidade muito rica, muito próspera, porém o povo era muito ligado a Roma. E justamente naquele período, quando o evangelho era propagado, quando o evangelho era pregado, era ministrado ali, e as pessoas começavam a converter-se a Cristo, automaticamente aqueles que eram empregados de alguma forma por Roma, eles perdiam seus empregos. Por isso que o texto vai falar que era uma igreja pobre, porque era a igreja que ela não tinha, ela não era prata e dono do ouro que sustenta todas as aquelas pessoas, aqueles irmãos, eles eram alimentados por esta palavra, eram enriquecidos por esta fé. Mas é bem verdade que no meio daquele período, no meio daquele problema todo, minha jovem, naquele período todo complicado ali, alguns que ali estavam, que não gostavam do pastor Policarpo, estavam na igreja, se vestiam como crente, andavam como crente, falavam como crente, mas era só aparência. Eles tinham raiva daquele pastor por nome de Policarpo, porque ele fazia a diferença aonde ele estava. E aquele que quiser ser diferente, ele vai ter que preparar os lombos, porque ele vai apanhar. E lhe é necessário que ele apanhe. É isso, pastor. Mas por quê, querido? Porque no momento que você está passando por isso, é Deus lapidando o seu caráter. É Deus fortalecendo você. É Deus falando para você: meu filho, eu vou fazer com você como eu fiz com Pedro. Eu digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela de forma alguma. Qual é a intenção de Cristo? É firmar-nos cada vez mais nele, porque ele é a rocha, ele é a base que sustenta todas as coisas. E de repente desencadeia ali uma perseguição. E os crentes, alguns crentes fiéis daquela igreja que amavam o seu pastor, que amavam a vida do seu pastor, tiveram cuidado, o pastor Regis, de tirar o pastor Policarpo dali daquela cidade, daquela casa, e levar para outro canto, para escondê-lo. Porque a intenção era matá-lo. É porque funciona assim. Como a própria palavra diz: mate o seu pastor, e a igreja se dispersará. Qual é o alvo? Qual é o principal alvo do diabo concernente à igreja? Destruir os seus líderes. Se ele destruir os seus líderes, ele vai deixar a igreja ter credibilidade. Mas por que o diabo não consegue destruir os líderes a qual Deus levanta? Porque é um propósito de Deus mantê-los de pé. É propósito de Deus manter os líderes de pé, para que eles sejam o exemplo de Cristo na terra, para que eles sejam um farol a brilhar em meio às densas trevas. Queriam matar o pastor Policarpo, os irmãos tiraram de lá, levaram para outro canto, e começou ali a disseminar, ali aonde é que estava o pastor da igreja, porque eles queriam a todo tempo destruir a igreja. E eles conduziram ele para outro canto e esconderam, e eles ficaram ali à espreita, esperando o momento para descobrir. Vinha um grupo de irmãos, viam uns 3 rapazes que eram membros da igreja de Esmirna pelo caminho, e aqueles homens pegaram junto com os soldados romanos e deram uma pisa, começaram a maltratar, e eles disseram onde estava o pastor. E eles, quando chegam lá na casa, ele estava na parte de cima da casa,
Era uma casa tipo um primeiro andar e ele estava na parte de cima orando. E quando os homens chegam lá que batem na porta, que ele abre a porta, eram soldados para prendê-lo, para levar, porque eles iam matar. E a forma como ele foi morto, ele foi queimado na fogueira. Mas antes dele ser levado por aqueles homens, é algo muito bonito, é muito linda a história desse homem. Porque quando os soldados chegam lá, juntamente com alguns que traíram a própria igreja, eles anunciaram que iriam prendê-lo, um ancião já de idade. E no momento que eles ousam falar que iam prendê-lo, ele fez: eu posso fazer uma coisa por vocês? Me diga, eu posso fazer uma coisa, vocês me dão um tempo para mim. Ele fez: diga o que é que o senhor quer. Eu quero 1 hora para que eu possa orar. Depois eu venho aqui e eu vou dar um banquete para vocês. E depois eu vou orar por vocês também. Veja só, ele fez muito bem, não tinha mais para onde ele correr, querido. O pastor Policarpo, cansado, sobe aquela escada, vai até o aposento da parte de cima. E lá ele se debruça em oração por 1 hora. Nesta 1 hora, querido, contada de relógio, ele desce. Ele serve um banquete. E na hora do banquete, ele faz: agora eu quero orar por vocês. Quando ele ora, os soldados que foram os irmãos desviados da igreja que lá estavam, se converteram a Cristo na oração dele. Mas ele disse: é necessário que eu vá com vocês, porque a salvação de vocês não vai impedir que eu seja levado para ser morto, que eu seja queimado, mas é obra de Deus. Ele foi lá, Deus conforta-o para o momento mais crucial da vida dele, em não negar a fé, querido. Era um homem com mais de 80 anos. Um homem com mais de 80 anos, e eu aqui com a dor na unha, querendo morrer. E aquele homem vai, colocam na fogueira, e alguém olha assim e diz assim: amarra ele. Onde é que com mais de 80 anos, numa fogueira, com 1,5 metro de lenha, de madeira, ele em cima no poste? Vão amarrar, ele vai ter mais força para ir para onde? Quando eu olho para a história desse homem, o coração bate forte. Porque Jesus, ele disse algo muito bonito: aquele que perder a vida por amor de mim, achará. E o trabalho de missões não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil. É um trabalho árduo, que requer oração, que requer cuidado, que requer amor, que requer prontidão de cada um de nós. E aquele homem vai para a fogueira, amarram eles: eu não vou sair daqui, porque o que está determinado para acontecer vai acontecer. E ele diz isso, Regis, com a maior felicidade do mundo. Mas por quê, pastor? Porque a semente que foi plantada, ele deixou lá nos corações, e as outras pessoas deram continuidade. Deus levantou outros obreiros naquela cidade, naquele lugar, e aquela igreja continuou sendo pobre, mas ela continuou rica, rica da presença, rica da graça, rica da bondade e da misericórdia do Senhor. Queridos, porque quando Deus ele manda, Deus se responsabiliza. Deus ele cria a situação, mas ele está no controle. No versículo de número 9 ele vai dizer assim: eis que eu conheço. Eis que eu conheço. Aí ele vai ser bem específico, ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. A árvore se conhece pelos seus, e ele conhece os frutos desta obra.
Eu conheço as tuas obras. E tribulação, dores, angústias, noites de sono perdidas, noites de sono, em que se passa orando dizendo: Deus, tenha misericórdia. Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Eu conheço as tuas obras, a tribulação que está sobre você. Eu conheço a tua pobreza, a tua necessidade, a tua limitação. Era Deus falando para aquela igreja e falando para mim e para você: eu te conheço. Eu sei quem tu és. Deus, ele usou o profeta Isaías, se não me falha a memória, e mandou falar para o seu povo. E quando ele começa a falar para o povo, ele diz assim: e assim será toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela vai fazer o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Eu te conheço. Eu conheço a tua história, eu conheço o teu ministério, eu conheço quando você canta, eu conheço quando você prega, eu conheço quando você ora, eu conheço quando você chora, eu conheço quando não sai nenhuma palavra da tua boca, somente as lágrimas. Eu te conheço. E Deus está te preparando para o grande dia da maior batalha da tua vida, para que você esteja pronto. Porque muitos não entendem. Quando Jesus ele disse uma palavra muito bonita: aquele que quiser vir após mim, negue-se o quê? Tome a sua cruz. Jesus, quando tomou a cruz, ele foi para onde? Foi para onde, irmão? Para a morte. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem serve a Cristo vai padecer, vai sofrer, vai ser humilhado, vai ser caluniado, vai ser zombado, vai ser xingado. Mas olhe para o seu irmão e diga: mas não será destruído. Não será destruído. Não será destruído. Por que, querido, que não será destruído? Porque paira sobre você a promessa. Que promessa é essa? Das portas do inferno não prevalecer contra você de forma alguma. Mas por que, pastor? Porque você é igreja, você é igreja, você é igreja. E quem é igreja tem promessa, Jaine. Quem tem igreja tem a mão de Deus sobre a sua vida. Quem é igreja não está desprovido da graça, do favor e da misericórdia. Mas pastor, eu tenho orado, isso não tem passado. Tenha calma. Pastor, meu marido não aceitou, está dando trabalho. Meu filho é rebelde. Tenha calma, vai passar. Que é isso? Vai passar, meu irmão. Amém. Vai passar. Ele conhece todas as coisas, inclusive os que estão dentro, que não são de dentro. Ele vai dizer, completando o versículo número 9: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga. Difícil, né, irmão? Difícil, né, irmão? Mas o bom disso é saber que existem crentes na terra, que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo.
e saber que também tem, que não são de dentro, mas estão dentro, mas não são de dentro, que são apenas a sinagoga de Satanás, quer dificultar, quer dizer que não vai dar certo, quer dizer que não vai acontecer, que não pode, não vai, olha, não se converte mais, não presta mais, olha, caiu, errou, pecou, deixa ele fora. Não é assim que funciona, querido, porque aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoa. É por isso que a igreja de Esmirna era rica, porque Deus estava aperfeiçoando. Mas pastor, era necessário acontecer, porque no meio do caos a igreja, ela sempre será triunfante. Veja só, queridos, aí Deus ele prepara todo o cenário e vai dizer assim: não temas. Olha para o seu irmão e diga: não temas. O que, querido? Coisa que eu não tenho que temer, pastor. As coisas que há de acontecer ainda. Pastor, vai melhorar? Não, vai piorar. Mas não tema. Não temas. Por quê? O texto ele é autoexplicativo. Que coisa. Alguns de vós em prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias eu não posso pegar ao pé da letra. Esses 10 dias está dizendo aqui, somente está informando que existe um tempo determinado. Lembra de Eclesiastes? Há um tempo determinado para cada coisa acontecer debaixo do céu. Há um propósito de Deus, amém, querido? Esses 10 dias é só um ciclo fechado, é um tempo determinado. Não quer dizer que seja 10 dias, mas é só para a gente entender que Deus está no controle de quando começa a peleja e que Deus está no controle de quando ela termina. Deus ele não faz as coisas sem avisar antes. Ele olhou e disse: olha, Policarpo, preste atenção, não temas. Não temas, igreja de Esmirna. Vocês vão sofrer ainda mais, mas é só um espaço de tempo, porque eu estou no controle. Eu determino quando começa e eu coloco o ponto final. Quando eu digo isso, eu estou dizendo em alto e bom som que Deus, somente Deus, e nada mais do que isso, querido, é capaz de colocar um ponto final em qualquer história. Somente Deus. A única coisa que o diabo pode colocar na vida de alguém é somente uma vírgula, mas quem coloca o ponto final é Deus. Ele estava dizendo aqui para esta igreja, irmão, que coisa linda. Jesus é bom. Jesus ele é maravilhoso. Ele está dizendo assim para a igreja: olha, minha igreja, olha só, minha igreja, não temas, seja forte, suporte. Mas por quê? Porque o seu galardão não é da terra, o seu tesouro não é aqui. O nosso tesouro está guardado no céu. Ele tem que ser acumulado no céu, porque lá no céu o ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer, que ele não pode roer e o ferrugem não pode consumir. O nosso tesouro ele é guardado lá. Mas pastor, e como é que eu guardo? Quando eu passo a observar e a guardar os preceitos das coisas que são lá de cima. Por quê, querido? Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia nos diz que todo dom perfeito vem direto do alto, desce do céu, desce direto do Pai das luzes, onde não há sombra de mudança e nem variação, querido. Quando eu olho para isso, eu tenho uma palavra profética para você. O que está determinado para a sua vida vai acontecer, porque a bênção não vem do homem, a bênção vem de Deus. A bênção não vem do político, a bênção vem de Deus. Ela não tem variação, ela não vai mudar, querido, porque Deus ele está no controle da tua história. Arabacanda lagassúria. Rabacanto, Iganagassúria. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós.
pensamentos de bem e não de mal. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O texto ele é autoexplicativo. O que é que ele requer de cada um de nós? Fidelidade. Nada mais do que isso. Fidelidade. Porque se eu sou fiel, eu suporto. Se eu sou fiel, eu vou até o fim. Se eu sou fiel, eu só escuto uma voz. O texto é autoexplicativo. Eu estou indo para a finalização. O texto é autoexplicativo. Se eu sou fiel, eu não olho para trás. Se eu sou fiel, nada vai tirar a minha visão do alvo que é Cristo. Se eu for fiel, eu suporto a dor, a angústia, a tristeza, as afrontas, as injúrias, as calúnias. Se eu for fiel, meu ouvido só tem espaço para ouvir uma coisa. E ele finaliza o texto dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja que coisa linda. Como Deus ele cuida. Como Deus trata. E é isso que eu quero que você reflita nessa noite. Pastor, receita. Seja fiel. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Deus chega para Josué e diz: Josué, meu filho, você quer ser abençoado? Josué diz: quero. O que é que eu preciso fazer, Senhor? Muito simples. Não se desvie nem para a direita nem para... Jesus já tinha determinado o alvo para ele. Ó, é isso aqui. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. Por que Deus estava falando isso para Josué? Porque Deus ele já sabe que vai ter sempre alguns que vão chegar a tentar desviar do caminho. Tentar fazer com que a pessoa perca o foco. Aí por isso Deus diz: ó, nem se desvie para a direita nem para a esquerda. E para você não ocupar sua mente com essas baboseiras por aí afora, você medite na minha palavra de dia e de noite. Porque se você meditar na minha palavra de dia e de noite, existe uma promessa que paira sobre você, que eu estou determinando dos altos céus sobre você, meu filho. Ele fez qual? Aonde você pisar, eu darei em possessão. Aonde você tocar, será abençoado, será multiplicado. Meu irmão, em nome de Jesus, se levante que eu quero orar por você em nome de Jesus nesse momento. Eu quero dizer para você nessa noite algo muito bonito. Que se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, a mesma bênção que estava sobre Josué, ela paira sobre você nessa noite. E deixa eu lhe dizer uma coisa: até que o diabo vai tentar fazer com que você desvie o olhar, mas Deus não vai, porque Ele vai preencher o teu coração com a palavra dEle, querido. Deus ele é fiel. Enquanto ministro aqui, o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhando. Enquanto se ministra a palavra do Senhor, tem anjos que estão guerreando, querido. Você não imagina o tamanho da batalha espiritual que está acontecendo nesta noite. Você não imagina o tamanho do empecilho que foi para chegarmos aqui. Carro quebra, aí lá vai, tudo acontece para que não chegue aqui, querido. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Daniel, desde o primeiro dia que ele colocou o coração para buscar o Senhor, quando o Gabriel ele desce, que quando chegar lá encontra ele prostrado na presença do Senhor, ele fez: homem muito amado, desde que puseste o teu coração a buscar o Senhor, desde o primeiro dia que puseste o teu coração, a tua oração é ouvida.
A tua oração tem poder, querido. A tua oração tem capacidade de romper o teto aqui, a laje, o teto de cima, romper a potestade do ar. Na minha linguagem simples matuta, meu pastor, abrir um buraco desse tamanho na potestade do ar. A oração passa e pelo mesmo buraco Deus ele manda a resposta. Deus ele manda o renovo. Deus ele manda a cura. Deus ele manda a sua graça, a sua glória, a sua misericórdia. Querido, nessa noite você não imagina o que Deus tem quebrado de laço de seta maligna nessa noite. Enfermidade o Senhor está repreendendo pela honra e a glória do nome dele, querido. O interessante é que nessa noite tem gente aqui, querido, que o Espírito Santo brada no meu coração que nunca mais teve uma noite de sono tranquila. Vai buscar lá no remedinho, lá no cantinho do armário, puxa lá a gavetinha, pega lá o remédio para ver se consegue dormir. Deus está dizendo que nessa noite tu vai ter uma noite abençoada de sono, porque a glória dele está te visitando nessa noite. Estenda a sua mão para o seu irmão em nome de Jesus. Tem alguém para cantar aqui? Elaine, vem aqui louvar aqui o hino aqui em nome de Jesus, que eu quero orar. Pode colocar a mão no seu irmão com muito carinho. Colocar aí nele aí com muito carinho. Abraça ele aí. Porque através do louvor e a oração, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus vai quebrar algo, Deus vai desmanchar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai fazer algo tremendo, querido, em nome de Jesus, na tua vida, no meio da tua família. O interessante é que você está aqui, lá na casa ficou uma bagunça terrível. Ei, Deus está no controle da situação. Você adora aqui, Deus resolve o problema lá em nome de Jesus. Pode. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Você crê nessa palavra? Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Aleluia, aleluia. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu seu gemido. Escute aí, olha. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de quem? Sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Aleluia. Deus está enviando um consolo pra sua alma. Enxugue a lágrima, enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Você pode cantar. Vai passar. Aleluia. Sei que essa luta logo vai passar. Aleluia. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você
Só não se desespere, pelo amor de Deus. Você crê que vai passar? Aleluia! Glorifique o nome do Senhor nessa Santo de noite. Deus. Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo. sabe de tudo. Aleluia! Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo, tudo que aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia! Vai passar. Essa tempestade ela vai passar no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te louvo, eu te dou graça nessa noite. E nesta noite, Pai, eu quero te apresentar a tua igreja, Pai. Os teus filhos, as tuas filhas nessa noite. E te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem feito algo grande, Senhor, neste lugar. Porque enquanto estamos ministrando, Senhor, a palavra, Senhor, o louvor, eu posso sentir pelo teu Espírito Santo laços sendo quebrados, setas sendo despedaçadas, arcos sendo quebrados. Os planos de Satanás sendo frustrados. Eu posso sentir cova aberta sendo fechada. E o Espírito Santo de Deus é librado no meu coração nesta noite, dizendo que a história continua. Você entrou nesta noite aqui dizendo: é o último culto que eu vou. Ele está dizendo: a história continua, porque o que eu tenho preparado para você é muito maior do que você imagina. Deus preparou essa noite para dizer: eu estou te fortalecendo, eu estou cuidando de ti, eu estou abraçando o teu coração, eu estou abraçando a tua alma nessa noite, eu estou te dando consolo e conforto. Mas está dizendo: seja fiel. Porque quem determina a última palavra ainda é Ele. Espírito Santo de Deus, toma conta do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Cumpra-se nele, Senhor, a tua vontade e o teu querer. Eu me despeço nesta noite,
com a certeza do dever cumprido pela honra e a glória do Senhor. E que você tome o seu assento nessa noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E você pode dizer em alto e bom som: Deus visitou a minha vida nesta noite, glória a Deus. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe.